Parte final da LDB aqui, tratamos do título 7 dos recursos financeiros. Lembrando que essa parte, para você que vai fazer o concurso para a área de especialista da educação, para você que vai fazer para professor, para professor em qualquer área, não é tão cobrado. Pode acontecer de cair questão, lógico, não estou garantindo não. Com banca, não se confia em banca. Veja o vídeo e dê uma lida. Agora, para você que vai fazer para ATB, já é mais importante, dê um pouco mais de atenção a isso aqui. E leia esse texto mais de uma vez, se for necessário. Recursos financeiros serão recursos públicos destinados à educação, os originários de. Presta atenção aqui. Se os recursos públicos, nós já sabemos que alguns recursos são destinados exclusivamente à educação. Então, é o que a gente chama hoje tem um fundo para isso, né, o Fundeb, e esse dinheiro ele tem que cair certinho, tem um percentual certinho que a gente vai trabalhar aqui. Que recursos são esses, então, originários destinados à educação? De onde vêm esses recursos? Primeiro, vem da receita de impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inclusive, nós vamos falar do percentual desses impostos que precisa obrigatoriamente ser aplicados em educação. Outra fonte de recursos para educação: receita de transferências constitucionais ou outras transferências. O que é isso? É dinheiro que cai numa conta, que ele já cai, mas já é destinado para outro ente. Ele entra na conta da União, mas ele não é da União. Ele está lá, mas ele é só transitório. Ele dali já vai direto para os estados ou municípios. Esses são chamados de receitas. Esses dinheiros dose. Esse dinheiro ele é proveniente de receita de transferências. Eles já estão previstos na Constituição e em outras leis. Receita do salário, educação e de outras contribuições sociais. Receita de incentivos fiscais e outros recursos previstos em lei. Então, ó, esse artigo 68 aqui é fácil de você gravar. São recursos públicos destinados à educação e de onde eles vêm. Tem esses cinco incisos e você precisa saber todos eles. Continuamos. Artigo 69, a União aplicará anualmente, isso aqui cai demais em prova. Isso aqui, inclusive, para a área de docência, mas a gente já falou sobre, só estou reforçando. A União aplicará, quando diz assim, aplicará, pessoal, é a mesma coisa de dizer, é obrigada a aplicar anualmente, nunca menos de 18, e os estados e o Distrito Federal e os municípios, menos de 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas da receita resultante de impostos, compreendida as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Isso aqui é o seguinte: a União precisa aplicar no mínimo, quando diz nunca menos, é obrigado a ter disso para cima, 18% de toda a sua, desculpa, de toda a sua receita de impostos, proveniente de impostos. Já os estados, o Distrito Federal e os municípios têm que aplicar no mínimo, 25% dessas receitas provenientes de impostos, tá bom? Incluindo as transferências constitucionais. Isso tudo tem que ser investido nesse percentual. União 18, Estado, Distrito Federal e município, 25% desse dinheiro em educação, na manutenção da educação. E também no desenvolvimento da educação pública, tá, gente? Ah, mas tem aquele pessoal lá que recebe dinheiro público. Pois é, calma aí que a gente chega lá. Parágrafo 1º. A parcela de arrecadação de impostos transferidas pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos seus respectivos municípios, não será considerada para efeito de cálculo previsto nesse artigo, receita do governo a que transferir. Por exemplo, se eu estou aqui, vamos colocar aqui o Estado de Minas. Ele tem um dinheiro que entra no seu caixa, mas ele é dos municípios. Ele precisa ser repassado pelos municípios. Ele não é do Estado. Esse dinheiro, a partir do momento, ele tem um prazo para ser repassado para os municípios. Esse dinheiro, obviamente, não é contado como total de arrecadação de impostos, porque ele não é do Estado. Então, o dinheiro que vem do Estado chegou ali de impostos. 1 bilhão, estou arredondando para 1 bilhão. 25% dele tem que ser investido em educação. Mas entrou 1 bilhão 250 milhões. Mas esses 250 milhões, ele não é do Estado, ele é só de repasse para os municípios. Então, obviamente, que esses 250 milhões não entram na conta. É isso que está dizendo aqui. Parágrafo 2º.
serão consideradas excluídas as receitas de impostos mencionadas nesse artigo, as de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos. Isso significa que você tem ali, colocou no seu orçamento, 1 bilhão no orçamento. Estou arredondando só para ficar mais fácil o vídeo. Você prevê, ó, ao final desse exercício, lá em 31 de dezembro, a gente vai ter arrecadado 1 bilhão de impostos. Então, 25% precisa ser destinado à educação, né? Mas aí, uma operação de crédito, o governo estadual pega lá, ele não tem esse dinheiro, mas ele antecipa lá com o governo federal, ou com algum banco, alguma coisa, 250 milhões, por exemplo, já contando com esse 1 bilhão. Esse dinheiro, obviamente, não vai entrar nessa conta porque ele é uma receita de antecipação. Antecipação. Ele é empréstimo, ele vai pagar juro por isso. Então não conta. Só no final do exercício, apurados, entrada, saída, tudo. Realmente, 1 bilhão, certinho, pagou o que deve, ou vai pagar, sei lá como, e a arrecadação foi essa mesmo, aí se ofere esse valor em cima do total realmente contraído por impostos. Detalhe, é bem chatinho, né? Mas isso aqui cai pouco, gente. Já falei, só para vocês de ATB que fiquem um pouquinho mais atentos. Para a fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos nesse artigo, será considerada a receita estimada na lei de orçamento anual. É o que eu falei, ó, que conta é a receita estimada. Ajustado, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais com base no eventual excesso de arrecadação. Então, assim, se há, presta atenção, se há lá uma previsão, aquela coisa toda, tudo certinho, confirmou a previsão, aquele valor, a partir da confirmação, é investido. É claro que ele tem que ser investido ao longo do ano, a partir dessa base estimada no orçamento. Porém, se der um excesso, calcula, né, a partir daquilo. Se der um fracasso, aí calcula-se em cima daquilo que foi planejado na estimativa inicial. As diferenças entre a receita e as despesas previstas e as efetivamente realizadas, que resultem no não atendimento aos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. Então, é, você está vendo que a arrecadação está diferente daquilo previsto, a cada 3 meses, a cada trimestre desse exercício, é feito uma readequação de acordo com as possibilidades ali, com o que a gente está sendo visto de arrecadação, como está sendo, para se manter esse percentual de 25%. O repasse dos valores referidos nesse artigo do Caixa da União, dos Estados, Distrito Federal e Município ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação. Observar os seguintes prazos. É o seguinte, existe recursos, eu já falei agora há pouco, que ele vai para um determinado caixa, mas ele é de repasse. Ele não é daquele ente. Ele entra no cofre do Estado, mas ele já tem lei que obriga ele a ser repassado imediatamente para os municípios. E se tratando de educação, existe prazos para que isso aconteça. O dinheiro de impostos, ele entra todos os dias, a todo momento. E ele não pode ficar lá, vou repassar, uma hora eu repasso, você está aqui, eu vou repassar. Não, tem prazo para isso. Vamos lá os prazos então. Isso vale tanto da União para os estados, dos estados para os municípios. O dinheiro da educação tem prazo a ser repassado. Ele não é seu, ele está só aí, só curtindo um tempinho aí, ele tem que ser repassado para quem é de direito o mais rápido possível. E qual é esse prazo? Os recursos arrecadados presta atenção, do primeiro ao 10º dia de cada mês, até o dia 20, até o 20º dia, ele tem que ser repassado para o ente a qual ele realmente é destinado. E sempre, pessoal, a dinheiro de repasse, para você entender, é porque há uma destinação constitucional já dizendo que aquele dinheiro, aquele tipo de imposto já tem que ser passado direto para o ente correto. Então entrou do primeiro ao 10º dia de cada mês, até o 20º dia tem que cair na conta do ente certinho, correto. Ele tem que sair do estado, por exemplo, e ir para o município. Recursos arrecadados do 11º ao 20º dia de cada mês, até o 30º dia, ele tem que entrar na conta do ente correto. Recursos arrecadados do 21º dia ao final de cada mês, até o 10º dia do mês subsequente. O atraso da liberação sujeitará os recursos à correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. Considerar-se-ão como manutenção, artigo 70. Não, vamos só voltar aqui um pouquinho. Isso aqui está deixando claro. Se entrou até o 20º dia, até o 30º, ele tem que cair na conta.
a essa situação do fevereiro, né? Isso aí não vai cair na sua prova, não. Não fica desesperado, não. Ah, mas o fevereiro só tem 29 dias ou 28. E aí? E aí que no fevereiro a regra é especial, é diferente. Ela vai atender aqueles dias que o fevereiro tem. Mas vai cair sua prova? É lógico. Pelo menos para o seu concurso não vai, não. Fica tranquilo. Até porque, né, não está claro aqui nesse texto. Artigo 70, considerar-se-ão. Vocês gravaram os dias, né? Voltando aqui, ó. Do 0 ao 10º dia até o 20º dia. Tem que cair na conta do ente, certo? Ele tá ali. Caiu do 11º ao 20º até o 30º dia. Ele caiu do 21º até o 30º dia de cada mês, ele tem que ir até o dia 10 do mês subsequente, ele tem que cair na conta do ente certinho. Isso aí não dá erro, não, né? É só você jogar 10 dias para frente do último que ele entrou. Quer dizer, 10 dias não, até o tal dia lá. Se ele entrou ali dia 5, até o dia 20, ele tem que cair na conta certa. Se ele entrou dia 21, até o dia 30, ele tem que cair na conta. O 30º dia. Aí ele caiu no dia 21, não, desculpa, 19, até o dia 30 ele tem que cair na conta. Ele caiu no dia 21, 22, até o dia 10 do mês subsequente ele tem que cair. Geralmente 15 dias ali depois ele tem que já estar na conta do ente correto. Continuando. Artigo 70. Considerar-se-ão como manutenção, isso aqui é importante para você. Considerar-se-ão como manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que destinam lá. Então, qual o dinheiro que é considerado que vai para o Fundeb, por exemplo, que é considerado para a manutenção e valorização dos profissionais da educação? Primeiro, remuneração e o aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. Então, tudo que é gastado com remuneração dos profissionais da educação e aperfeiçoamento desse pessoal, por meio de cursos, de formação continuada, é dinheiro investido na educação. Aquisição, manutenção, construção, conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Então, compra de mesas, de mobiliário escolar, manutenção do prédio, isso tudo é dinheiro gasto na educação. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, também dinheiro gasto na educação. Aqui, segundo o caput do artigo, a gente está dizendo, ó, dinheiro para manutenção e desenvolvimento do ensino. Essas despesas que são consideradas. Por que está explicando isso? Porque há despesas que não são consideradas para manutenção e desenvolvimento do ensino. Quarto, levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e a expansão do ensino. Também é considerado dinheiro para manutenção e desenvolvimento do ensino. Realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. Então, para você, o pessoal das superintendências, todos esses recursos investidos nesse pessoal do órgão central são considerados gastos para manutenção e desenvolvimento do ensino. Uso. Peraí, onde eu estou? Ah, cá embaixo. Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas. Também dinheiro investido no desenvolvimento da educação. Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto dos incisos desse artigo. Então, se tiver amortização, você tem uma dívida e vai lá, amortiza, antecipa, e também o custeio de operações de crédito, tudo isso é dinheiro investido na manutenção da educação. Outra coisa, aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar, também dinheiro investido na manutenção da educação. Por fim, realização das atividades curriculares complementares voltadas ao aprendizado de alunos ou à formação continuada dos profissionais da educação, tais como exposições, feiras, mostras de ciência, da natureza, ou humanas, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira, literatura, cultura, tudo isso é só vocês lembrarem. Nem está aqui na ciência da natureza, assim, quando existia na cidade uma feira de ciência chamada Mozite, ela tinha recursos, às vezes públicos e às vezes privados. Esses recursos públicos investidos nessa feira, era também considerado recurso investido na manutenção da educação. Artigo 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com aqueles recursos gastos com tudo isso que eu falei até agora, no artigo 70,
são considerados recursos investidos na manutenção da educação. Agora, o do 71 parece, mas não é. Vamos lá. Dinheiro investido em pesquisa, quando não vinculado às instituições de ensino, ou quando efetivada fora do sistema de ensino, que não vise principalmente ao aprimoramento da sua qualidade ou à sua expansão, não são, esses investimentos não são considerados para manutenção e desenvolvimento do ensino. Por quê? Essa pesquisa não está vinculada a instituições de ensino. E ela também não visa o aprimoramento da sua qualidade. Agora, se há uma pesquisa que, mesmo não vinculada a instituições de ensino, tem como função primeira o aprimoramento da qualidade da educação ou a expansão, aí já é outra história. Mas quando não, esse dinheiro, obviamente, não é despesa da manutenção. Ah, mas é pesquisa, não importa, não tem vinculação com a educação, não é dinheiro investido em manutenção e desenvolvimento do ensino. Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. Quando há essas instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural, também esse dinheiro investido ali não é considerado na manutenção do ensino, desenvolvimento do ensino. Pode até ser um trabalho social, mas não é manutenção do ensino. Isso aqui, quem entra muito nisso aqui, ó, são ONGs que atuam no setor esportivo, clubes de futebol, outros esportes, tudo não é considerado manutenção do ensino, não. Formação de quadros especiais, presta atenção, formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares, civis, inclusive diplomáticos. Vamos supor que, numa determinada situação, precisa formar um grupo de pessoas ali na administração pública e um quadro especial significa transitório, ele não é permanente. Isso também, mesmo que atue diretamente numa área afim, não é considerado dinheiro para manutenção do ensino. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social também não são considerados investimento gastos com manutenção do ensino. Ah, mas há previsão dessa suplementação de alimentação, de material didático, aí é manutenção do ensino. Agora, de alimentação, assistência médica, odontológica, farmacêutica, psicológica, esse dinheiro ou assistência social advém de outras fontes, e mesmo que das mesmas fontes, não podem ser considerados dinheiro, recursos para manutenção do ensino. Obras de infraestrutura, ainda que realizados para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. Vamos supor que tem uma escola rural, escola do campo, e eles fazem um calçamento maravilhoso na frente da escola, justamente para dar conforto para os alunos, aquela coisa toda, ok, muito bacana. A escola foi amplamente beneficiada por aquela obra de infraestrutura, mas aquele dinheiro não pode ser considerado dinheiro investido na manutenção do ensino, mesmo quando direta ou indiretamente a escola se beneficia daquilo. E pessoal docente e demais trabalhadores da educação quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e o desenvolvimento do ensino. Vamos supor, o professor é convocado pelo governador para ser secretário do Desenvolvimento Urbano. Estou criando essa secretaria aqui agora. Pois é, ele está em desvio de função. Então, esse dinheiro pago para ele, ele é um profissional da educação, mas naquele período que ele é um profissional em área completamente diferente, ele tem esse desvio de função, esse dinheiro não é mais. O que entra no bolso dele não é mais dinheiro da educação, não é dinheiro de manutenção da educação. Por que precisa saber disso, professor? O que não é dinheiro investido em manutenção da educação, manutenção do ensino e o que não é? Por quê? Porque simples. Porque lembra que 25% dos impostos precisam ser investidos na manutenção do ensino? Pois é, se deixar isso assim ao léu, de qualquer maneira, os governantes pegam e colocam um monte de penduricalho ali dentro dizendo que está investindo na educação. Ao invés de investir realmente onde precisa ser investido, nas pessoas que precisam ser investido, ele coloca um grupo de pessoas, um monte de obras, tudo com esse dinheiro da educação. É para proteger o dinheiro da educação que existe esses dispositivos na lei. Isso aqui é importante para você que vai fazer a sua prova. É bom dar uma olhadinha no artigo 70 e 71. Artigo 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do poder público. Sim, precisa. E aí tem os relatórios que referem ao artigo 165 da Constituição. Nós não trabalharemos esses artigos, uma vez que tratam de impostos. Não, não.
Mas o importante é saber que as despesas, o dinheiro que é investido na educação precisa passar por apuração e publicada nos balanços. Artigo 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão prioritariamente, em primeiro plano, na prestação de contas dos recursos públicos, o cumprimento no disposto do artigo 212, no artigo 60 do ato das disposições. É o seguinte: em primeiro lugar, para garantir que não seja desviado os recursos da educação, esses órgãos fiscalizadores, TCU, Tribunal de Contas em geral, eles vão em primeiro plano, em primeiro lugar, desculpa, fazer uma averiguação na prestação de contas dos dinheiro. O que é o artigo 212? Dinheiro investido na educação, esses recursos da educação. Primeiro, prioritariamente, você confere ali se está sendo aplicado de acordo com o que manda a Constituição e aqui também a LDB. Artigo 64. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental baseado no cálculo custo mínimo por aluno, capaz de assegurar um ensino de qualidade. Isso aqui é o CAC. A gente não tem um valor. Aqui não vai cair na sua prova. Você só sabe que tem um custo mínimo por aluno, que é calculado em colaboração entre os entes federados. O parágrafo único trata disso, não vamos aprofundar. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. Essa ação supletiva tem a quantidade mínima a ser investida. Aí está sendo investido. Porém, algumas regiões são menos desenvolvidas que outras. Redistributiva também é distribuir os recursos, né? E aí precisa, mesmo com a quantidade mínima, a quantidade legal estipulada, você está investindo em uma determinada região, ela já está em defasagem com outras. Então precisa suplementar, colocar um pouco mais naquela região para que se equipare e garanta o padrão mínimo de qualidade a todos. Na lei é assim que está. Na realidade, parágrafo 1º. A ação a que se refere esse artigo obedecerá à fórmula de domínio público que inclua a capacidade de atendimento à medida de esforço fiscal. Isso aqui é o seguinte, é a fórmula que eles usam para calcular isso de acordo com os estudos que eles têm. Vamos direto para o artigo 76. Não, ainda trata dessa ação supletiva, que dificilmente cai no seu concurso, tá? Tá. O 77, sim, esse cai. Para todo mundo, hein? Os recursos públicos, lembra que eu falei que lá às vezes o recurso público ele tem que ser investido na educação pública, certo? Certo. Você não vai ficar enfiando recurso público nas instituições privadas. Porém, há instituições privadas que cobrem a lacuna do Estado às vezes. Ele consegue dar direitos a um público que o Estado não está dando conta. Então, nada mais justo. E essas instituições, mesmo sendo privadas, elas demonstram que não têm fins de lucro. Elas demonstram que estão fazendo um trabalho filantrópico. Aí o Estado, no mínimo, ele tem que dar um apoio, né? Então, sim, nesses casos, toda a documentação comprovada, bonitinha, algumas situações, dinheiro público vai sim para instituições privadas. Vamos a esse estudo? Já falei sobre em outro na Constituição. Aqui a gente aprofunda mais um pouquinho. Os recursos públicos, eles podem sim ser destinados a escolas privadas, mas em primeiro plano, eles precisam ser destinados a escolas públicas. Só que, como eu fiz essa pequena introdução, em alguns casos eles podem ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Essas escolas são escolas de domínio privado, são escolas com CNPJ privados. Só que, em determinadas situações, o investimento público pode ser feito a ela desde que elas comprovem finalidade não lucrativa. É só essas três, tá, pessoal? Só escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Não tem outra possibilidade de investimento público em rede privada, não. Quer dizer, tem outra, mas não cai no concurso. Muito raro, que tem a ver com pesquisa, tá bom? Pesquisa de nível superior lá, tem uma. Não vem ao caso aqui, não. Esquece isso. Nós estamos falando de educação básica aqui. Na educação básica, só se investe dinheiro na escola pública
ou em escolas privadas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que comprovem finalidade não lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. Ou seja, uma escola comunitária que comprove finalidade não lucrativa. Chegou ao final do ano, ela tem 1 milhão a mais do que ela tem no seu caixa, R$ 1 milhão sobrado daquele exercício financeiro. E ele aí pensa assim, poxa, eu gastei lá uma quantidade, sobrou 1 milhão, eu atendi plenamente a comunidade, ainda assim sobrou 1 milhão. Então, nós, diretores, somos ótimos. Vamos distribuir esse dinheiro entre nós aqui, uma vez que nós fizemos um trabalho maravilhoso. Lógico que não, não pode. Se distribuir resultados, sobras de dinheiro, dividendos, bonificações, qualquer coisa para a diretoria ali, sobre qualquer pretexto, não receberá dinheiro público. Agora, se comprovou que tem finalidade não lucrativa, esses dinheiros, eu estou repetindo isso aqui, esses recursos foram investidos somente em educação, sobrou, vai ser investido no exercício anterior, subsequente também em educação, aí sim, tá? Tudo tem regra, pessoal. Outra condição que essas escolas têm para conseguir recurso público, que elas apliquem seus excedentes financeiros em educação. Sobrou lá 1 milhão, esse dinheiro, obrigatoriamente, tem que ser investido em educação no ano seguinte. Se botou no bolso de alguém, deu ruim. Elas têm que garantir também, assegurar a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou mesmo ao poder público, no caso de encerramento. Uma escola dessa, para receber dinheiro, antes de firmar esse convênio com o Estado, ela tem que passar uma documentação que, caso ela feche, tudo que é dela vai para outra escola comunitária. Ou se ela é filantrópica, para outra escola filantrópica. Ou se ela é confessional, para outra escola confessional. Ou, se não tem outras afins, ao poder público nessa situação de encerramento de atividades. Ela não pode pegar, fechou e vender aquilo ali, todo mundo pegar o dinheirinho e levar para casa, não. Não pode. E, por fim, para finalizar, prestem contas ao poder público dos recursos recebidos. Então, tem que fazer o imposto de renda bonitinho, senão vira bagunça também, né? E, parágrafo 1º, os recursos que trata esse artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para a educação básica, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares na rede pública de domicílio do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público, inclusive mediante bolsas de estudo. Vamos trabalhar do parágrafo 1 aqui. Isso aqui é importante, porque a banca pode querer te enganar nisso aqui. Esse dinheiro da educação, da manutenção do ensino, ele precisa ser investido no ensino público. Show. Mas aí há essa possibilidade de investimento no privado, desde que seja escola comunitária, filantrópica ou confessional que atenda aqueles requisitos que falamos, certo? Mas há uma outra possibilidade. Não é investir nas escolas privadas, não. É em bolsas de estudo quando, em alguma situação, claro, da educação básica, somente da educação básica, na forma da lei, não esqueça, tem que ter uma lei para isso, para que demonstrarem insuficiência de recursos, ou seja, para as pessoas de baixa renda, quando? Só numa situação. Quando, por acaso, não tiver vagas na rede pública, ali, próximo da casa do educando. Aí sim, o governo pode investir em bolsa. Ele não está investindo na escola privada, não está. Ele está investindo em bolsa para aquele aluno que não tem acesso à educação. Como o Estado tem que garantir educação a todos, ele é investido nesse aluno, em bolsa de estudo. Aí esse aluno vai lá e cumpre. Só que aí o poder público tem obrigação de investir rapidamente, prioritariamente, na expansão da sua rede. Vamos aqui um exemplo prático, uma situação hipotética. Acontece, uma região desenvolve, tem mineração de ouro, por exemplo, um garimpo. Aí descobre esse ouro naquela região e vem lá, a cidade tem 10 mil habitantes, e ela fica com 50 mil habitantes assim, em questão de um ano. A rede pública vai dar conta de atender os filhos dessas pessoas? Não, não vai. Aí tem um monte de escola particular ali nas cidades vizinhas, aquela coisa toda. E pronto, o que, que o Estado tem que fazer? Ele é obrigado a botar essas crianças para estudar. Então ele paga, viu que essa galera não tem dinheiro suficiente para pagar, ele paga bolsas de estudo na rede privada, para esses alunos não ficarem sem estudar. E aí ele tem obrigação de ampliar sua rede
pública o mais rápido possível. Estamos quase finalizando o nosso estudo. Aqui a gente vai falar um pouquinho só das disposições gerais do título 8. Isso aqui é praticamente a finalização do nosso estudo. O sistema de ensino, o sistema de ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e assistência aos índios. O texto está falando aos índios, hoje é mais comum se ver falar indígenas. Desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas com os seguintes objetivos. A gente não vai aprofundar nisso aqui, que isso cai praticamente nada. Para o nosso estudo, não. Tá bom? A não ser que tenha ali uma. O concurso também abrange escolas em comunidades indígenas, mas não é o nosso caso. Isso aqui trata de que o governo federal, como a população indígena, ela está sob os cuidados do, da União, ele precisa fazer essa colaboração, esse ajudar de alguma forma, pegar esses outros entes, fazer um acordo entre eles para conseguir bastante meios para atender essa população. É assim que funciona. Então, essas agências federais de fomento à cultura e assistência aos indígenas, ela precisa ser trabalhada com os entes federativos, porque os indígenas, embora boa parte o território indígena é da União, ele está situado em municípios, em estados. Então, o regime de colaboração para garantir que haja educação para esse povo, educação bilíngue, não esqueça, porque a única galera que tem direito a uma educação sendo trabalhada em língua materna são os indígenas. A gente vai, então, finalizar essa parte da LDB. A LDB ainda tem alguns textos que você vai dar uma lida rápida. Aqui fala um pouquinho sobre educação dos surdos, porém a gente já tratou exclusivamente desse assunto, não há por que trabalhar. O apoio técnico e financeiro, isso tudo também já foi, a parte importante já foi dita. A gente finaliza por aqui o estudo da LDB. A única coisa que tem na LDB ainda, salvo engano, é as disposições transitórias. Um detalhe aqui que eu preciso passar para vocês. Só um segundinho, estamos chegando lá. Não, na verdade não. Aqui nessa lei a gente finaliza mesmo, tá, pessoal? Finalizamos LDB, eu sei, nossa, muitos vídeos, né? Mas é isso. A lei é grande, é a mais importante, é a que a gente precisa aprofundar para a gente se dar bem nas provas. Um grande abraço para vocês. Finalizamos. A gente terá então vídeos de LDB só para tratar de questões da forma que a sua banca vai cobrar. E a gente não vai cair em pegadinha dessa banca safadinha, não. Um abraço, pessoal. Fui.